Durante o meu ministério na União Masculina Nacional Batista, da Convenção Batista, já ouvi testemunhos de homens e mulheres no cemitério. Alguns diziam: este camarada foi bom na comunidade, este senhor ajudou muitas famílias, foi bom colega, bom vizinho, etc, etc. E eu fiquei a refletir: será que todos testemunharam bem? Quem testemunhou bem? Então, para mim ficou como uma reflexão. O testemunho de um homem, o testemunho de uma mulher lá no cemitério. Faz sentido? Bom dia, telespectadores. Já chegamos. E obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco nesta hora em que a doce palavra será ministrada, porque você é especial para nós. Esta manhã vamos abordar um assunto muito pertinente. O testemunho do cristão em tempos de Covid-19. Está conosco o servo do Senhor, que vai abordar essa questão, e mais uma vez quero agradecer a sua presença. Ele chama-se servo do Senhor, pastor Isaías Justino da Paixão Chicola, casado, pai de 4 filhos, atualmente é secretário-geral adjunto da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. Licenciado em Teologia pelo STEL, pós-graduado e mestre em Educação. Professor no Instituto Superior de Teologia Evangélica no Lubango e no EICEDE Huila. Estamos na presença de um homem grande, um servo, um líder. Pastor Isaías, mais uma vez, seja bem-vindo, e o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite, o convite do programa Marcas do Evangelho. Muito obrigado, Pastor João. Eu aqui estou grato por este convite de podermos partilhar a vida espiritual nas dimensões que nos foram propostas neste tema de hoje. Obrigado mesmo. Em alguns momentos eu já andei nos autocarros, isto para fazer a teologia prática. No autocarro encontrei um senhor a testemunhar com a sua Bíblia, a clamar. E outro dia passei no mercado, lá no Catiton, aqui em Luanda. Lá encontrei também um senhor que estava a testemunhar o Evangelho do Senhor. E eu me pergunto: quem está no caminho certo? Quem deve testemunhar o Evangelho? Na sua experiência, pastor. Okay. Muito obrigado, pastor. A questão de testemunhar carrega consigo, em primeira instância, alguma marca. Sim, carrega consigo alguma marca em primeira instância. Por exemplo, do ponto de vista bíblico, só tem qualidade de testemunhar aquele que recebeu o testemunho. Se tivéssemos que ler na primeira carta de João, no seu capítulo número 1, os versículos 2 a 3, ele mostra aquilo que vimos ou ouvimos, é o que nós vos anunciamos, e isto é que é testemunho. Então, numa perspectiva cristã, verdadeiramente tem qualidade de testemunhar aquele que terá recebido, em primeira instância, Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque testemunhar quer dizer contar aos outros ou falar para os outros aquilo que aconteceu comigo. Então, se alguma coisa não tiver acontecido comigo ou eu não tenha visto, isso não nos dá qualidade de sermos testemunhas. Agora, na vertente cristã, a qualidade de testemunhar vem a partir do momento em que nós temos a certeza de que Cristo Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador, andamos, vivemos para Ele. E isso nos dá a capacidade de contar para os outros que modificações
a nossa fé em Cristo trouxe para a nossa vida o que desejamos que as outras pessoas também tenham o conhecimento e tomem a decisão de seguir ao Senhor Jesus. Essa foi a mensagem que os apóstolos receberam, né? Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis O poder. a virtude do Espírito Santo e ser-me testemunhas. É verdade. Neste caso, as pessoas que estão a testemunhar, de onde vem essa motivação? Bem, a motivação do testemunho é, em primeira instância, uma ação divina sobre o indivíduo. Vejamos, se tivermos que olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo número 2, a Bíblia nos mostra claramente que quando nós fomos salvos, Ele deixou em nós o Espírito Santo como selo. Ao ser selo, na verdade, ele nos dá o dado de que nós somos pertença à propriedade de Deus, e o mesmo Espírito Santo também, no Evangelho segundo São João, Deus mostra claramente que ele é o ensinador, e não só é ele que nos dará força para podermos testemunhar aquilo que aconteceu em nossa vida e mostrar aquele que causa transformação na vida. Então, todo testemunho verdadeiro tem a sua essência, a força do Espírito Santo na vida da pessoa, tal Espírito Santo que vive em nós desde o momento que a pessoa se converte a Cristo Jesus. Agora, há um caso, né? A pessoa arrepende-se e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Automaticamente recebe o Espírito Santo. Para esses cristãos que receberam o Espírito Santo, estão reconciliados com o Senhor, mas não estão a testemunhar. Tem explicação? Sim, tem explicação. Nós pecamos por omissão. Pecamos. Sim. Chama-se pecado de omissão. Ok, pecamos por omissão e pecamos por comissão. Por omissão é quando nós temos uma determinada responsabilidade que nos é atribuída pela palavra de Deus, e acabamos não cumprindo com a mesma responsabilidade, que é o caso. Muitas pessoas, por exemplo, dizem assim: não, Deus me salvou, o meu dom é outro, mas eu não posso evangelizar porque esse não é o meu dom. Mas a maneira de apresentar o evangelho varia de um indivíduo ao outro, de uma circunstância a outra, e também de um dom para o outro. Ninguém pode olvidar-se ou inibir-se a responsabilidade de testemunhar, pensando que testemunhar é simplesmente ser um evangelista. Não, nós testemunhamos com a nossa vida como um todo. Onde nós estivermos presentes, a nossa vida realmente ela deve coadunar com a vontade e a essência da palavra de Deus. Por isso, algumas vezes eu digo para as pessoas que essa coisa de escolher, por exemplo, roupa para a igreja e outra não para a igreja, não sei se isso tem cabimento na perspectiva espiritual, porque nós somos testemunhas de Cristo em todo tempo e todo lugar. Em todo lugar. Então, a minha apresentação decente não tem nada a ver com o lugar no qual me encontro. Se for para as quatro paredes da igreja, assim ali, eu preciso estar um pouco mais requintado. Se estiver fora, posso usar a roupa que eu quiser usar, mesmo que ela cause algum escândalo. Isso não é testemunho. Mas há uma responsabilidade, né? Como templo do Espírito Santo. Claro, temos responsabilidade, né? Templo do Espírito Santo, quer dizer, o Deus habita em nós, né? Certo. Deus habita em nós, então toda aquela necessidade de estarmos bem apresentados em qualquer e todos os lugares é uma ação premente para qualquer cristão. Pastor, existe uma fórmula para testemunhar? Bem, a fórmula para testemunhar? A fórmula para testemunhar, para mim, como disse já no princípio, começa com a vida. Começa com a vida. Quando Jesus Cristo disse ser-me-eis testemunhas, ele estava exclusivamente a dizer que seriam testemunhas de Cristo todos aqueles que seguissem a Cristo.
E, em outras palavras, quer dizer, o dado número 1 para se ter a qualidade de testemunhas é ser seguidor de Cristo. Para se ser seguidor de Cristo, precisa ter experiência de conversão. Experiência de conversão. A partir dali, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo Jesus, decidiram seguir Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente eles são testemunhas de Cristo. Então, ali a vida toca e segue testemunhando Cristo até que a morte nos separe. Sem o Espírito Santo não haverá avanço, não haverá poder. Em outras palavras. Primeiro, é um dado bíblico, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo, segundo o texto de Atos 1, versículo número 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, ao recebermos a virtude do Espírito Santo, qual é o resultado que haveria em nós? O poder. O poder. Para quê? Para testemunhar. Não há Espírito Santo é como lâmpada sem energia. Ela não vai acender, por mais que esteja bem, que hoje eu posso dizer é o caso de muitas pessoas, né? De muitas pessoas que têm muita afeição, presença e participação nas igrejas locais, nos cultos, mas têm nada a ver com Deus, porque ignoram ou não lhes é ensinada a essência daquilo que é a igreja. Então, muitos de nós, a igreja é um lugar onde vou, partilho, conversa com este e com aquele, e sou conhecido lá, e mais tarde, se eu tiver algum problema, o pastor vai realizar, por exemplo, o ato fúnebre, porque eu estava na comunhão. Há muitos atos fúnebres que foram realizados e que tais pessoas não chegaram a Deus. Né? Porque e os homens testemunharam. Os homens testemunharam, claramente, até dizendo, não, fomos batizados no mesmo dia, fomos, não sei quem, foi do meu grupo da classe dominical, todas essas coisas são boas. Ajudou os pobres. Exatamente, ajudou os pobres e muito mais. Todas essas coisas, na verdade, são boas, mas elas não são essenciais, no sentido de que é possível ir-se ao céu sem ter passado pelo batismo. O exemplo que temos da Bíblia, daquele ladrão que ao lado do Senhor Jesus, ele disse, Senhor, quando estiver no teu reino, lembre-se de mim. Certo. E Jesus lhe disse, é hoje mesmo. Então ele não teve chance nem de ir para a classe dominical. Não estou a desmerecer a classe dominical, ela é importante, o discipulado é importante para que as pessoas conheçam o Evangelho, mas vai ao discipulado aquele que tem em primeira instância o conhecimento e a vida de que o Evangelho o terá transformado, porque senão não se pode fazer crescer quem não nasceu. Certo. Quando testemunhar? Sua opinião. Quando, na verdade, testemunhar? Muito bem. Eu vejo aqui dois aspectos principais. Primeiro, testemunhar depois da conversão. Esse é um dado. O segundo dado que gostaria de colocar aqui do quando testemunhar, a Bíblia mostra que devemos testemunhar em todas as circunstâncias. Quer dizer, a minha vida toda deve ser testemunho. A maneira como vou me apresentar, a maneira como vou falar, a maneira como vou responder a alguém, a maneira como vou abordar determinada pessoa, deve ser o testemunho. Mais ainda, nos nossos locais de serviço. Às vezes passamos por vergonhas, no sentido de que há pessoas que se chamam pelo nome de Cristo ou de Deus, nos seus locais de serviços não passam de uma vergonha. Alguns até têm outros nomes lá no lugar de serviço. Exato. São chamados Soba, Pai Grande, não sei o quê. Exatamente. No nosso local de serviço, nós devemos ser mesmo conhecidos em função da nossa fé. Porque a fé de Cristo em nossa vida, ela é transformadora. Não só transforma a nós, que a exercemos, mas também transforma aqueles que olham para nós e automaticamente acabam sabendo, não, este verdadeiramente é alguém cujo Evangelho de Cristo terá feito mudança em sua vida. Então, em todos os lugares, em todos os tempos, nós devemos testemunhar. Em segunda carta de Timóteo, capítulo número 4, versículo número 2, o texto nos mostra que pregue a palavra. Tanto por ações,
quanto pela leitura de textos. Então, nós devemos realmente pregar a palavra de tal maneira que as pessoas saibam, conheçam, entendam e percebam que Cristo está em nós. Não estou aqui a defender o fanatismo religioso. Estou aqui a defender a essência do mover do testemunho que é gerado por aquele que é supremo, o Espírito Santo na vida da pessoa. Mas já há cristãos que não se identificam, né? E Jesus falou da luz lá em Mateus 5, 14. E vejo o problema na vida desses cristãos, não é verdade? Eu teria dificuldade de tratar alguém de cristão se ele não tiver qualidade de testemunhar. Teria dificuldade de tratar alguém assim. Por quê? Porque de uma maneira geral e o normal é que se alguém é cristão, então ele vai viver tal qual. Por exemplo, no mesmo texto de Mateus, Mateus capítulo número 5, o versículo número 16, ele diz assim, depois de falar da luz de sal, ele diz assim, brilhe a vossa vida, né? Brilhe a vossa vida diante dos homens através das boas obras, para que a glória, ou para que eles glorifiquem o vosso Pai. Então isso quer dizer, Cristo nos salva para brilharmos. Se não estivermos a brilhar, eu duvido que terá havido salvação. Alguma coisa ainda? Não. Vamos para outra questão. Há uma exigência, um esforço para a pessoa testemunhar? Bem, a questão de se esforçar, eu a encaro como uma realidade e necessidade de todo o ser humano, independentemente do ângulo em que estiver a abordar ou a viver realidade. Agora, no contexto do testemunho, também há necessidade, sim, de nos esforçarmos. Por exemplo, eu não preciso ter estado em alguma escola, por exemplo, em alguma escola teológica para ter conversão. Agora, eu preciso de melhorar o meu conhecimento para melhorar a minha vida de testemunhar. Ao melhorar a minha vida de testemunhar, eu preciso de algum esforço. Se eu não beber, não terei o que dar. Martin Luther King dizia que quem dá de beber aos outros deve ir várias vezes à fonte. Se eu tenho de testemunhar, tenho de conhecer um pouco mais aquilo que eu vou testemunhar. Porque se não o fizer, não haverá condições. Neste caso estamos a falar do crescimento espiritual. E para aqueles que não se empenham, mas ainda têm essa sede? Bem, agora, o crescimento... Há um perigo aí, não? Claramente que há perigo quando não nos empenhamos na questão de buscar o nosso crescimento espiritual, nós acabamos tendo dificuldades em como testemunhar, porque estaremos sendo levados não por princípios bíblicos, mas estaremos sendo levados por princípios que nós mesmos teremos maquinados do nosso jeito ou aqueles que nos são oferecidos pela sociedade. Hoje, por exemplo, assistimos ou vivemos uma sociedade que, bíblica e teologicamente, não passa de um contexto cheio de heresia que não conduzem pessoas à salvação, mas conduzem pessoas a interesses, ao egocentrismo. Por exemplo, quando disse para alguém, olha, vem para a nossa igreja e então depois você vai ser promovido no teu serviço. Isso não é evangelho. E há quem fala do sabonete. Esse sabonete veio da Palestina. Está aqui, sabonete para todos. Próximo sábado. Exatamente. Infelizmente... Agora é o sabonete. Infelizmente, existem pessoas intitulados de pastores que no nosso contexto hoje servem mais para atrapalhar as pessoas do que para ajudá-las a conhecer o Evangelho. Então, para situações ou casos como este, deixamos que o Senhor seja o justo juiz, mas ao mesmo tempo isso também dá-nos uma responsabilidade de tal maneira em que o nosso fazer igreja, ele deve ser um fazer que verdadeiramente ajuda as pessoas a serem
autossuficientes no conhecimento da palavra, para que os nossos membros lançados na sociedade, eles sejam como leão na selva, autodefendem-se com a palavra de Deus. Há um meio que se dá para o crescimento espiritual? Sim. Existe. O crescimento espiritual, ele é diretamente proporcional a vários atos ou práticas, mas eu gostaria de enumerar ou então contar aqui pelo menos 4. Primeiro, a vida de oração. Quando lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 17, a Bíblia diz: orai sem cessar. Quando nós oramos, estamos a mostrar que dependemos de Deus. Ao dependermos de Deus, estamos a dizer que nós não somos autossuficientes. Então, nos submetemos à vontade de Deus. Não só estamos a dizer: Senhor, estamos aqui, somos o que somos, mas queremos que o Senhor venha ao nosso socorro. Agora, a outra tem a ver com a questão de leitura e meditação da palavra de Deus. Em Josué número 1, versículos número 7 e 8, Deus mostra para Josué aquele encorajamento e lhe mostra também que ele meditasse na palavra. Você não medita sem ler. Meditasse na palavra e que não se desviasse dela. O que quer dizer que o verdadeiro caminho através do qual o triunfo ou o sucesso de Josué poderia ter se evidenciado dependia daquilo que fosse o conhecimento dele da palavra de Deus, que lhe levaria à capacidade de poder praticar aquilo que a palavra de Deus, na verdade, mostra ou era necessário para a sua própria vida. E no versículo número 8, ele mostra que ele não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda. Ali nós encontramos a necessidade de conhecer a verdadeira doutrina da palavra de Deus, que emana de uma hermenêutica verdadeira, não é? Conhecendo, vendo o que está escrito, o que isso quer dizer e que lições isso traz para nós, traz para mim e para a igreja onde sou membros e os membros que estão ali, de maneiras a que possamos viver aquilo que é vontade de Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia nos mostra a questão da comunhão. Em Hebreus, capítulo número 10, versículos número 25, a Bíblia diz: não deixais de congregar como é costume de alguns, ainda mais quando sabemos que o tempo se aproxima. Quando nós deixamos de congregar, é como uma brasa. Quando ela é desconjunturada, na verdade ela se apaga. Nós não podemos andar à solta. Se tivermos a solta, acabamos sendo pegos ou apanhados pelo devorador. Se olharmos para muitos filmes, por exemplo, da National Geographic, geralmente o leão ataca a última cabeça que estiver a passar, o último animal na fila, é atacado, porque a maioria já foi. Mesmo o crente, quando diz: não, eu estou em casa, tenho televisão, é muito bom a gente ter televisão, tenho filmes no YouTube, não sei o que, mas a comunhão é completamente diferente. Vejamos esse tempo que vivemos do estado de emergência, estado de calamidade, que Luanda não teve possibilidade de abertura. Dizia eu, como refletir a vida do Senhor Jesus? Como refletir? Uma das maneiras de nós podermos refletir a vida de Cristo Jesus, primeiro, sabemos que ao sermos salvos nos tornamos automaticamente soldados de Cristo. E um soldado, o normal é que ele aparamenta-se ou aparelha-se. Quer dizer, busca as armas para poder entrar no campo de batalha. Ao entrar no campo de batalha, como bem sabemos, aí há todo um trabalho que precisa sempre do auxílio da parte de Deus. Então, é importante que todos aqueles que entram na batalha para poderem testemunhar sejam homens dependentes de Deus por intermédio da oração. Conforme diz a palavra, sem mim
nada podeis fazer. Aleluia. Sem mim, nada podeis fazer. Então, devemos estar sempre ligados e encostados a Ele. O texto de João 14, Evangelho de São João 14, nos mostra, não, se me enganei um pouco, acho que capítulo número 15, mostra claramente que Ele é a videira e nós somos os ramos ligados a Ele. Então, não podemos nos desligar de Cristo, porque senão perderemos a qualidade, a força e o poder de testemunharmos a Cristo. Por outro lado, devemos nos dedicar mesmo ao estudo da Palavra de Deus, de modo a que, se por exemplo em alguma coisa precisamos do auxílio de alguém, que, por exemplo, um professor que nos ajude a aprendermos a palavra de Deus, isso é muito importante. Não precisando, à medida que estivermos a ler, é bom sempre ter um mentor para que cresçamos. A ideia do discipulado exatamente é esta, que aqueles que converteram-se para Cristo tenham um mentor para a vida. Tenham alguém que lhe direciona, alguém que lhe abraça quando está triste, lhe abraça quando está alegre, lhe conforta quando é necessário e lhe encoraja quando realmente precisa-se que algum ato ou alguma ação seja realmente praticável, de tal maneira que o crescimento dessa pessoa seja substancial, ao mesmo tempo que está a crescer, está arrecadando também as ferramentas necessárias para uma vida cristã, saudável e de testemunho bíblico. Para terminar a nossa conversa, o impacto do Evangelho na sua vida? Pastor, tenho duas coisas as quais eu tenho dito muitas vezes que nunca delas me arrependerei. Primeiro é o meu casamento, é uma bênção que Deus nos tem abençoado, de que maneira e somos felizes. Eu não tenho saudades do meu tempo de solteiro. Dá para esmiuçar um pouco esse casamento, se calhar lá? Bem, é muito mais no sentido de que, pela graça de Deus, o mesmo Deus me deu uma mulher em que nós não temos, eu não tenho de que lamentar. A outra coisa é a minha vida totalmente transformada depois de conhecer a Cristo. Eu não tenho saudade do que o mundo é. Conheci a Cristo... Nem para voltar no Egito. Nem para voltar no Egito, apesar dos melões que estão lá, né? Apesar dos melões que estão lá. Conheci a Cristo como meu Senhor e meu Salvador através do programa da Rádio Transmundial Yeva Ondaka. Yeva Ondaka, eu sou da etnia Umbundo. Então, sempre às 19h45, naquele tempo, o nosso culto doméstico, todos os dias, o meu pai juntava-nos para ouvirmos o Evangelho. E então, aquele apelo que vinha da rádio foi aquele apelo que me levou um dia aos pés de Cristo. Meu pai orou comigo naquele dia e depois, quando fomos à igreja, meu pai também foi um pastor. Então, quando fomos à igreja ali no conselho da liderança da igreja local, meu pai apresentou-me como um nascido de novo. E então fiquei alguns anos estudando a palavra de Deus. A minha denominação é de linhagem que o batismo tem de ser para pessoas adultas. Então eu fiquei estudando a catequese, na altura chamávamos assim o discipulado, né? A catequese durante 3 anos e então mais tarde fui conduzido ao batismo. E de lá para cá, por mais que terão havido altos e baixos na vida, mas o certo é que a minha vida firmou-se em Deus. E o Senhor tem colocado para nós um chamado para lhe servirmos na palavra, né? Lhe servirmos na palavra. Então, no ano de 1998, quase que entrei no Seminário Evangélico Batista, no Uambo. No ano de 2001, fomos enviados para o Uambo, aliás, o Lubango, a fim de fazermos a formação teológica. Então, feita a formação teológica, terminada em 2006,
ainda a igreja manteve-nos lá e ficamos a trabalhar com a escola na perspectiva de ensino. Então ficamos lá trabalhando até atualmente, quando a igreja pensa que devemos vir para cá. Mas então, voltando para a essência daquilo que é o nosso testemunho de vida. Bem, Cristo entrou em nós e Ele alicerçou-se em nós. Graças a Deus, até hoje, Ele tem sido o nosso sustento, Ele tem sido a nossa alavanca, o nosso leme, nosso guia e nossa direção. Algumas vezes eu é que tenho decepcionado a Deus e nunca Deus me ter decepcionado. Então, tem sido uma grande bênção desde o momento que conheci a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, por toda a transformação que eu tenho. É igualzinho aquilo que o salmista diz: o que darei ao meu Senhor por tantas coisas que Ele tem feito por mim. Muito obrigado, pastor Isaías. Obrigado mesmo e contamos consigo na próxima edição. Muito obrigado, pastor. Acabamos de ouvir o testemunho do pastor Isaías Chicola. Dizia ele que em nenhum momento terá saudade de voltar no mundo. E lembrei-me da passagem lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Obrigado pelo testemunho vivo, pastor Isaías, mais uma vez. Aí está o impacto do Evangelho na vida daquele que abriu o seu coração para esse Jesus, que até hoje continua a libertar homens e mulheres. E para o telespectador, queremos agradecer mais uma vez o seu carinho de audiência. Até a próxima.